Nós dizemos que a nossa igreja é uma igreja a serviço do reino. E não tem como estar a serviço do reino sem refletir a Cristo e sem revelar a Cristo de forma intencional. Nesse sentido, pastor Maurício, você que tem coordenado um belíssimo trabalho de formação, e a missionária Fabiana falou sobre o ensino, e o pastor Eliezer está falando sobre conhecimento de Cristo. Como é que essa parte formativa, esse conhecimento da Bíblia, podem estar a serviço do reino e podem realmente contribuir para que a gente venha a viver a missão? É um desafio, na verdade, grande desafio, porque o Instituto Bíblico aqui do Centro Evangelístico tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo de trabalhar justamente esse caminho que leva ao entendimento de questões como essa, que são fundamentais, só que é fundamental. Então, quando, por exemplo, um tema como esse de missão de Deus, consequentemente, as missões que são distribuídas pelo globo, é preciso que esse caminho seja compreendido. E acho que essa é a nossa maior preocupação, ter esse cuidado de mostrar o caminho. Eu costumo dizer nos nossos encontros que esta missão, ou plano revelado de Deus, ela se dá de uma estrada que o próprio Deus ele constrói, pavimenta e coloca placas que nos orientam aonde devemos ir, onde devemos retornar, onde devemos avançar, parar, às vezes descansar em uma cidade pequena, às vezes você se alimentar bem por um tempo, entender aquele cenário e depois continuar a sua viagem. Isso tudo para compreender o primeiro processo que é a revelação do próprio Deus. Então a gente entende primeiro esse momento, como o Fagana colocou de uma forma bem resumida no início da sua fala, a compreensão desse Deus em missão. Esse é um ponto que precisa ser compreendido principalmente para os novos na fé. Porque os novos na fé que não compreendem, isso é muito normal, eles que não têm essa compreensão, eles se tornarão adultos sem essa compreensão. Vai ter uma fé, vão viver o sobrenatural, vão ver experiências maravilhosas com Deus, mas irão envelhecer sem conhecer, de fato, o cerne de toda essa missão. Então, nós temos esse cuidado nos nossos ensinos, nas nossas disciplinas, ter esse cuidado de mostrar esse Deus revelado. E, a partir disso, na consumação do próprio Deus encarnado, em Cristo revelado através do seu reino, essa missão ela fica mais clara no primeiro momento. Porque quando ele inicia seu ministério público, ele faz o caminho inverso. O caminho que não é o caminho natural, ele faz o caminho inverso. Principalmente, até mesmo, existe um termo na teologia que é a descontinuidade, não uma continuidade. É aquele descontinua, é o inverso, é o caminho inverso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta, ele não faz nada daquilo que se esperava dos profetas, nada daquilo que se esperava das profecias. Claro, ele cumpre a profecia, mas ele vai além. Ele mostra uma outra realidade. Ele não se compactua com os religiosos, ou com o clero, ou com o sinédrio, ele não se compactua com o poder humano. Ele tem ali no Evangelho de São Mateus, vai fazer questão de colocar isso, que no início da sua missão, no seu batismo, ali no Jordão, ele tem o evento clássico, né, com o opositor desta missão, que faz questão de mostrar que a intenção dele nas três tentações é impedir justamente essa missão de resgate. Então, assim, são textos que parecem muito simples, mas eles são esclarecedores. E se não compreendemos literalmente como começa ali a história do Jordão, aquela coisa toda, e essa construção de tentação e depois de início do ministério público, se não compreendemos isso, a compreensão do reino de Deus e muito menos da sua missão. Então, esse é um ponto muito importante para a compreensão de tudo isso que foi dito aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós, dentro dessa construção teológica, nós percebemos o quê? Que você tem os próprios selecionáveis de Cristo, que são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas sem nenhuma credibilidade, pessoas que, eu creio que até intencionalmente Jesus ele chama essas pessoas para revelar essas coisas grandiosas aos simples. Diversas vezes ele vai colocar dessa forma, que as coisas
e sábios não conseguem entender, pessoas preparadíssimas não conseguem ter essa compreensão, e isso é revelado aos simples. Sendo que dentro desse recorte de caminhada de ensino, você percebe uma grande dificuldade dos próprios selecionários de entender e compreender, eles não conseguem compreender. E isso é muito natural. É claro que com o advento do Espírito Santo, que vai acontecer, bem relatado pelo evangelista Lucas, trata desse evento, da manifestação do derramar do Espírito Santo. Isso vai potencializar essa compreensão, porque você percebe claramente que eles têm dificuldade de compreender, eles não entendem no primeiro momento, mas com a ajuda e intervenção do Espírito, eles conseguem ter uma clareza, como é proposto na conversão de Saulo, quando as suas escamas caem dos olhos. Mas isso é um pouco anterior aos discípulos também, eles conseguem ter essa compreensão. Só que isso por si só também não explica tudo. Começa ali toda uma questão didática na caminhada de cada um deles. E o que é interessante é que não existe método. O que é interessante é que existe uma aceitação, eles se colocam à disposição para que aquilo aconteça. Então o próprio Deus, não mais presencialmente a figura do Cristo, que agora vai assunto aos céus, mas ele garante que está presente, não mais a figura e o ministério público de Jesus na sua humanização, não mais assim, mas agora a missão ou a comissão é dada a partir de tudo aquilo que foi dito. Você tem que ir por todo mundo, você tem que ensinar, tudo isso é mostrado para essas pessoas, sendo que essas pessoas elas têm um tempo para entender. E a notícia que me chama a atenção é que eles não têm tempo para que tudo isso aconteça. Eles são parte do processo. Eles não conseguem compreender durante a vida deles não compreende esse espaço. A missão é muito maior que eles. Então, partindo disso, você tem um ambiente, principalmente no primeiro século, que você tem ainda, de uma forma embrionária, o Novo Testamento, que ainda nem era escrito. Você não tem uma Bíblia para você divulgar, você tem um número reduzido de pessoas que começam com 12 pessoas para falar para o mundo. Eu não pesquisei, não sei se o pastor tem essa informação, mas qual seria a população daquela época? Quantas pessoas existiam no mundo? Quantos indígenas pelo mato aqui na América que não sabiam? Quantas pessoas que nunca viram ninguém? Mas 12 pessoas foram chamadas para serem preparadas para uma missão que nem eles tinham a capacidade em vida de completá-las. Mas eles sabiam que era parte disso e que posteriormente outras sessões viriam. Então essa missão de Deus, ela compreende um espaço que eu não sei explicar. Eu não sei até onde vai isso. Eu sei que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o que me chama a atenção também, nesse intervalo, é que quando lá em Lucas capítulo 10, Jesus ele faz ali uma espécie de um estágio com os seus discípulos, com seus seguidores, cerca de 72 pessoas. E ali ele dá algumas orientações de não lhe dar nada, e a casa que chegar, você que receber a paz, você ali comunga da paz, e você divide o evangelho, compartilha o evangelho. E aquele estágio, eles voltam maravilhados. Só que não é somente aquilo ali. Aquelas experiências que eles passam a ter, me chama a atenção algo muito importante. E talvez seja uma grande falha nossa nos nossos ensinos e nas nossas pregações, ou até mesmo na nossa divulgação enquanto missão. É que achar que o mundo inteiro vai ser salvo. Não vai. Não vai ser salvo. Existem pessoas que, mesmo no primeiro século, com a manifestação de Jesus Cristo, renunciaram à sua mensagem. E nem todos irão receber essa mensagem com tanto amor e gratidão. Ah, mas quer dizer que você não tem... Não, você tem que continuar com o mesmo amor, continuar enquanto missão pessoal, individual, enquanto coletiva. Sim, e se você continuar, você também precisa ter essa realidade de que algumas portas irão se fechar. E aquela que se fechar, bata a poeira dos seus pés e continue avançando para aquele que abrir a porta para que você comungue dessa paz. Então, assim, é preciso ter essa realidade também.
A missão de Deus, ela é muito importante e na minha concepção, somos parte. Quando eu digo somos parte, é que pelo menos nesse tempo, com toda a avanço da tecnologia, da saúde, da qualidade de vida, a pessoa não vive bem até os 90 anos. Já é enfado, já é cansaço, então você tem um tempo para que essa missão você faça a sua parte. Você dê o seu melhor. E quando você entra no evangelístico, eu penso isso, é o nosso tempo. Então essa é a nossa preocupação. E eu louvo a Deus porque nesse ano de 2025, não sei se tardio ou não, estamos falando desse tema, estamos falando desse propósito. E isso traz um esclarecimento importantíssimo para uma construção não para cima no primeiro momento, mas para baixo. E construção para baixo é a que sustenta, é a base para que talvez a minha filha, que tenha 6 anos hoje, na sua juventude, na sua vida adulta, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas nós vamos ter a certeza que valeu a pena fazermos essa parte. Então, acho que é nesse caminho aí. Permita, você falou uma coisa muito interessante, né, desse recorte temporal, né, desse momento, né, que cada um tem, né. Aí eu me lembrei, né, de Pedro, né, mas antes de Pedro ser Pedro, antes de Pedro conhecer a Jesus, alguém levou Pedro até Jesus, não é isso? Sim. E esse alguém que levou Pedro até Jesus não teve o protagonismo que Pedro teve em Jesus, dentro de um olhar humano, evidente. Correto? Então, é muito difícil, é justamente isso, você mensurar o que cada um compõe, né, esse mosaico, que aí é a missão de Deus. O que cada um compõe isso. Então, nós não temos noção, não sabemos exatamente o que o nosso trabalho, a nossa função, a nossa vida, a nossa missão, até onde vai chegar. Porque não nos cabe. Não vamos ter esse conhecimento. E às vezes, de fato, não vamos ter. Mas que há um propósito de Deus para a vida da Fabiana, para a minha vida, para a vida do Maurício, para a vida do Jorge, para a sua vida, há um propósito do Senhor. Então a gente está ciente que podemos ser um André do Pedro, podemos ser, quem sabe, o Pedro do André, podemos ser um Filipe do eunuco, podemos ser o eunuco da Etiópia, podemos ser a Etiópia da África, não sei, mas precisamos ser em Cristo Jesus. E como a missionária Fabiana falou muito bem, essa missão que é missão de Deus e que o seu único filho acrescenta. O seu único filho faz dele um missionário. Dá a ele uma missão. E a missão de Jesus Cristo é vir ao nosso encontro, né? Eu gosto muito do texto, né, de Filipenses 2, que Paulo fala no versículo 5, que tenhais em vós o mesmo sentimento. Não é um sentimento parecido, um pouquinho menos, não, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas vem na forma humana, na forma de servo. E ele vem com um propósito, ele vem com um objetivo, ele vem com um ideal. Esse propósito, objetivo sou eu, é você, somos nós. Toda esta humanidade. Então ele veio, se humanizou, se encarnou, né, para trazer a humanidade perdida em Gênesis. Quando Deus falou, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Esta humanidade primeira, ela foi perdida. Pecado nos afastou, nos distanciou de Deus, nos separou de Deus. O que Jesus Cristo veio fazer é nos tornar
ao lugar onde deveríamos nunca ter saído dele. Como a Fabiana colocou, havia já um propósito eterno de Deus na missão de Deus. Então Jesus Cristo veio cumprir isso em nós. Então ele veio, ao se humanizar, nos divinizar. E ao nos divinizar, ele veio nos tornar mais humano. O humano, o Adam. O humano antes do pecado, antes da transgressão. Porque pecado é tudo que nos desumaniza. É tudo que rouba da gente a nossa divindade enquanto criatura de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a desumanização é justamente o pecado que nos distanciou e nos afastou dele. E Jesus Cristo vem novamente. Paulo vai chamar isso de nova criatura, um novo humano em Cristo Jesus. Então, essa nova identidade, que agora não é o pecado que rege mais a minha vida. Por isso que a minha vida ela é livre para vivê-la em Cristo Jesus e cumprir o propósito que ele tem e que às vezes eu não vou saber qual é, nem sempre saberei, não é? Nem sempre, talvez, eu terei conhecimento. Mas viverei Cristo na minha vida e viverei então aquilo, né? Você colocou que o apóstolo Paulo ele usa o termo de Cristo como um novo Adão. Né? Isso mostrando que o interesse velho e o novo, o velho e o novo, o velho homem e o novo Adão. O que é interessante é que eu costumo dizer que as pessoas, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que acreditam nessa mensagem, nessa fé e vivem intencionalmente, a gente vive ali numa linha, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque eu percebo que, ao mesmo tempo que o céu está aqui, simbolizando, né? As pessoas, elas viajam nessa espiritualidade, que é importante. Mas tem um chão para nós pisarmos, uma realidade aqui, física. E muito mais do que isso, existem pessoas. E as pessoas é a razão maior de tudo isso. Então não tem essa, o evangelista João vai colocar nas suas cartas que não tem como você fazer qualquer tipo de relacionamento com Deus sem você ter essa proximidade com pessoas. E quando eu digo isso, eu digo pessoas de todos os tipos, pessoas com comportamentos diferentes do meu, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que são flamenguistas, com todo o respeito que eu tenho. Gente, são botafoguenses, são botafoguenses. Não é isso. São tricolores. Mas a gente que tem outra religião, que confessa outra fé. Então, assim, eu posso dizer isso porque, assim, eu não tenho problema com isso porque eu fui forjado nisso, filho de mãe santa, aquela coisa toda. Então, eu tenho um outro olhar, isso me ajudou na minha construção de fé. Não tem problema nenhum com isso, porque eu consigo, pela misericórdia de Deus, enxergar isso nas pessoas. Mas respeitar também a particularidade de cada um no sentido da sua fé. Tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de fé e estou aprendendo ainda, é que o evangelho não é um enlatado que eu enfio pela garganta das pessoas, perfeito. E não é assim que funciona. É pela minha proximidade, porque eu sou em Cristo Jesus. Cristo e manifesto, mas tem o Maurício aqui também que é parte disso, que precisa de relacionar com o Jorge, com a Fabiana, com o pastor Eliezer, e assim com todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, que professam a fé ou não. Ou estou fora da própria humanidade, né? Porque aí eu me lembro, justamente, eu até usei o termo ontem num make-off nosso, de que as migalhas são importantes, porque aquela mulher não merecia estar ali, questão religiosa, e não merecia estar ali próxima de Cristo, mas ela alcança e ela é exaltada. Jesus, em momento algum, o que me chama a atenção no ministério de Jesus, que Jesus ele vai justamente na contramão. Ele não afasta, ele aproxima as pessoas dele. E essas pessoas não são as pessoas que gostaríamos que nos aproximasse de nós. São as pessoas que nós queremos descanso. Então, é a ponto a se pensar. Então,
a vinda desse novo Adão, que vai dar a sua vida e vai restaurar aquilo que havia se perdido, foi muito bem colocado, que é a ruptura, é o relacionamento. Então, é a restauração do Éden, como podemos dizer assim. Também queria fazer um acréscimo, se possível. Uma fala do pastor Maurício que foi muito interessante, que eu queria reiterar. Ele falou que nem todos serão salvos, né? Isso, apesar de sabermos que Cristo quer que todos sejam salvos, nem todos serão salvos. Mas isso eu acho muito legal, a gente pegar esse gancho para entender que o objetivo da nossa pregação, é claro que o nosso desejo é que a pessoa se converta, mas essa não pode ser a nossa motivação. Por quê? Porque cremos na iminente conversão de todo povo, língua e nação. Amém? Mas a questão é que, independentemente de como as pessoas respondam a isso, ou seja, se elas vão se converter ou não vão se converter, o fato de saber que é isso que Cristo quer que façamos é suficiente para a nossa pregação. Então, o que eu queria reiterar é, quando Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, é pregar. O papel de pregar é nosso, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então é importante a gente entender, até para a gente não se frustrar. Quando a gente prega para alguém, a pessoa não se converte, investe na pessoa, a pessoa não se converte, até para a gente não se frustrar. É entender que o nosso papel é pregar, e a gente deve fazer isso não pelos resultados que a gente vai ver, né, o que a gente quer ver, mas pelo fato de que isso nos foi ordenado, de que isso é uma direção, um direcionamento e uma ordem que nos foi dada, né? Então, isso é suficiente e deve ser suficiente para a nossa pregação. Ide e pregai, e não ide e convertei. E só mais uma coisa que eu queria acrescentar também, é de que eu falei aqui e acabei não complementando, do papel de cada um dentro da missão de Deus, né? Das nossas missões e como Ele nos chama para fazer parte da missão QD e o nosso papel. Como descobrir? Isso é uma das perguntas que mais me fazem, eu acabei não falando. Como descobrir, então, qual é o meu papel dentro dessa missão? Simplesmente orando, pedindo direção a Deus e deixando que Ele direcione você, vivendo a missão no seu dia a dia, sendo esse cristão que prega o evangelho, que dá testemunho e orando para entender, para que Deus te direcione, nos direcione para qual é especificamente o nosso papel dentro da missão dele. E daqui ele fala do precisar, depois dos comerciais aqui eu vou ter que dar uma saída, mas assim, eu me lembrei da irmã Otávia. Irmã Otávia, eu não sei por que chamava ela de irmã Otávia, nem sei se ela era crente ou não, mas ali na comunidade da Grota aqui de São Francisco, Cachoeira, ali existe um projeto chamado Orquestra Grota, muito famoso, né? Conhecido, que roda o mundo. E é ali, no finalzinho do campo do Cachoeira ali, eu cresci ali, eu vi a irmã Otávia, quando ela começou aquele trabalho sozinha. E ali ela pegava os seus recursos, levava a garotada para lá e conseguiu o patrocínio. Ela simplesmente sentiu no coração de fazer alguma coisa por alguém. E aquele trabalho, hoje a irmã Otávia não está mais entre nós, mas um trabalho que fluiu. E assim, eu não estou falando de religião e de fé, mas estou falando de que as estratégias elas vêm e as formas elas surgem de proximidade. E com certeza muitas pessoas foram afetadas por aquele trabalho da irmã Otávia. E muitas pessoas hoje têm dignidade por conta de alguém que decidiu ter uma ação de Deus. Isso aí, pastor Maurício, é muito legal você estar falando isso, porque isso é a exemplificação da manifestação do reino de Deus. Aquilo que às vezes a gente imagina que seria só possível entre aqueles que de uma certa forma vivesse uma fé cristã, né? É o que a gente esperaria, mas essa manifestação do reino de Deus ela está muito nos gestos de Cristo. E esses gestos de Cristo não são gestos privados, são gestos do Espírito. O Espírito Santo ele venta onde ele quiser ventar. Ele vai enquanto o vento que vier, né? Não se dá para você controlar o vento.
a ação de Deus, a fonte de Deus, o espírito, o pneuma, né, o ruá de Deus, né? Ele tem esta liberdade, não são nossos dogmas, nossos conceitos, nossas ideias que vão paralisá-lo de modo algum. Então, o Espírito Santo, ele age. E mesmo quando as pedras não... quando nós não falarmos, as pedras, elas clamaram. Então, existem gestos no mundo que você esperaria, talvez de mim, de você, enquanto pessoas que entendem o Evangelho. E às vezes, veremos gestos de pessoas que a gente vai ver semelhança a esses gestos, nessas atitudes. Não estamos falando de salvação, estamos falando de manifestação. Manifestação do amor, da graça redentora de Cristo que vai além daquilo que a gente imagina. Então, quantas pessoas, quantos jovens, eu conheço um pouquinho da história, quantos jovens foram retirados de uma situação, né, terrível, né, e tiveram uma vida mudada, né, a partir de um gesto de uma mulher. Então, olha como o Espírito Santo se manifesta, né, na vida de tantas pessoas. E só e assim, perdoe-me, só para eu concluir isso, porque isso não me exime da minha responsabilidade, muito, muito mais. Isso é um tapa na minha cara para me... Aí, o que eu estou fazendo? Aí vem como a parábola do bom samaritano, né? Enquanto o religioso deveria ele, pelo conhecimento que ele carrega, fazer e não faz. E aquele, o inesperado, o inimaginável, né? O que ninguém imagina vai fazer o que o religioso, ou em conhecimento da suposta verdade divina, de fato ele tem conhecimento, não faz. Né? E Jesus então vai perguntar quem dos três, né, fez. Então é justamente o samaritano que acolhe. Então isso é muito importante porque é um tapa na cara da religião, daquele que privatizou Deus. Deus é meu, me pertence, eu o conheço, eu o interpreto. Mas as minhas ações e atitudes estão distantes daquilo que eu falo. Então é um outro fator, que não é o nosso caso aqui em particular, apenas você me deu essa deixa de pensar, porque é para nós sim, é para nós pensarmos e analisarmos, às vezes, aquilo que deveríamos e não fazemos. Então, quando só para eu tenho que sair desse primeiro bloco, é que, falando da Imantária, eu conheço muitos músicos que hoje tocam nas igrejas, música clássica, que passaram pelas escola da Imantária e que hoje estão comungando a fé. Vai entender. A forma, é o propósito de Deus, é o vento do Espírito Santo. Muitos músicos de igreja aprendem lá, são levados para lá. Inclusive, aqui da igreja mesmo, a gente indica para. Então, assim, tem coisas que a gente não entende como que nasce, qual o propósito, mas se o Espírito Santo, eu creio nisso, vocês também, ele está presente no mundo que Cristo foi e ele veio e permanece com a igreja, eu não tenho como mensurar com cada ação desse Espírito na vida de alguém. Então é isso. Peço licença. Eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast para a gente poder continuar, né? Porque o assunto realmente demanda isso, né? Muita coisa que a gente pode falar. Né? Com certeza, com certeza. A ação da igreja no mundo, né? Momento sai. Não, a gente está encerrando nisso, pastor Jorge. Aí você... Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Nós não vamos abrir para as palavras finais, porque não é o final. A gente vai dar simplesmente alguns dias para você ruminar tudo que foi dito aqui, para você pensar e refletir e rever as suas convicções, as suas práticas enquanto cristãos, para entender se você está vivendo a missão de Cristo, se você está fazendo parte dessa grande obra de Deus na Terra. Nós te convidamos agora para a parte B do nosso podcast. Fica conosco e até o
próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.